Origem do direito administrativo. O direito administrativo, como ramo do direito público, surgiu com o objetivo de regular as atividades do Estado e sua relação com os indivíduos, buscando assegurar a ordem pública e a boa administração dos interesses coletivos. A origem desse ramo jurídico remonta a uma série de transformações políticas e sociais que ocorreram ao longo da história, particularmente com o fortalecimento do Estado moderno e a necessidade de uma gestão mais eficiente e organizada das suas funções. Historicamente, o direito administrativo começou a tomar forma durante a Idade Média, quando o poder monárquico começou a se consolidar na Europa. A administração pública medieval era, em grande parte, baseada em privilégios e em uma relação pessoal entre o monarca e seus súditos. Não havia, então, um sistema formal de normas que regulassem as atividades do Estado, o que se refletia na falta de um direito administrativo estruturado. As decisões administrativas eram tomadas de forma arbitrária, sem a necessidade de seguir princípios legais ou procedimentos claros. A verdadeira origem do direito administrativo está, no entanto, ligada ao fortalecimento do Estado moderno e à centralização do poder nas mãos do monarca, especialmente após a Revolução Francesa. A partir desse momento, a ideia de Estado-nação foi consolidada e o poder do governo passou a ser exercido de maneira mais organizada e institucionalizada. O Estado começou a se preocupar com a criação de uma administração pública eficiente, capaz de gerir os recursos e garantir o cumprimento das leis. Foi nesse contexto que surgiu a necessidade de um corpo normativo que regulasse as ações da administração pública e assegurasse que o Estado agisse de acordo com os interesses da sociedade. No século XIX, com o advento das revoluções industriais e o aumento da complexidade da administração pública, o direito administrativo ganhou maior relevância. As transformações sociais e econômicas demandaram uma gestão mais sistemática e uma maior intervenção do Estado nas atividades econômicas e sociais. O crescimento das cidades, a urbanização e a modernização das infraestruturas criaram a necessidade de regular a atuação dos servidores públicos, as relações com a sociedade e a utilização de recursos públicos. Nesse cenário, surgiram as primeiras doutrinas jurídicas que procuraram organizar as relações entre o Estado e os indivíduos, levando à consolidação do direito administrativo como ramo autônomo. A Revolução Francesa, ocorrida no final do século XVIII, teve grande importância na formação do direito administrativo moderno. O movimento revolucionário que derrubou o regime absolutista e instaurou a República Francesa trouxe consigo uma série de ideias que influenciaram profundamente a estrutura do Estado moderno, especialmente no que diz respeito à sua administração pública. A ideia de que o Estado deveria ser regido por princípios legais e que as ações dos governantes deveriam estar subordinadas ao direito foi um dos pilares que deram origem ao direito administrativo. Essa transformação na organização do poder público também foi um reflexo das novas demandas da sociedade, que passou a exigir maior transparência e responsabilidade por parte do Estado. Durante o século XIX, o direito administrativo começou a se sistematizar na França, com a criação de um corpo normativo que regulamentava as atividades do Estado e de seus servidores. O princípio da legalidade passou a ser um dos fundamentos mais importantes, ou seja, a ideia de que a administração pública só poderia agir dentro dos limites da lei. Essa evolução foi marcada pela adoção de uma série de reformas administrativas que procuraram aprimorar a gestão pública, combatendo práticas arbitrárias e garantindo a efetividade dos direitos dos cidadãos. O Código de Administração de Napoleão Bonaparte, por exemplo, foi um marco importante na organização da administração pública francesa e na criação de um modelo que influenciou muitos outros países. Além da França, outros países europeus começaram a adotar princípios semelhantes para organizar a administração pública e o direito administrativo. Na Alemanha, por exemplo, o desenvolvimento do direito administrativo foi fortemente influenciado pela ideia de Estado de Direito, em que a administração pública deveria ser subordinada à lei e ao direito. A criação de tribunais administrativos, que tinham como função resolver litígios entre o Estado e os indivíduos, foi uma inovação importante nesse período. Esses tribunais eram fundamentais para garantir que a administração pública agisse conforme os princípios legais e constitucionais, protegendo os direitos dos cidadãos e assegurando que o poder do Estado não fosse exercido de forma abusiva. O direito administrativo brasileiro, por sua vez, começou a se formar no período imperial, especialmente após a independência do Brasil em 1822. Durante o Império,
O modelo administrativo brasileiro era bastante influenciado pelo sistema português, que, por sua vez, tinha sido inspirado nos modelos franceses e espanhóis. No Brasil, as primeiras normas administrativas foram criadas com o intuito de organizar a gestão pública e garantir que o poder do Estado fosse exercido de forma eficiente e dentro dos limites legais. A Constituição de 1824, por exemplo, estabeleceu a estrutura do Estado e as funções do Poder Executivo, criando um arcabouço inicial para a organização administrativa. A evolução do direito administrativo no Brasil foi intensificada com a criação de uma série de leis e reformas ao longo do século XIX e início do século XX, que procuraram regular de forma mais detalhada as relações entre o Estado e seus servidores. Durante a República, o direito administrativo ganhou maior autonomia e começou a se consolidar como um ramo jurídico distinto, com princípios próprios e uma legislação mais estruturada. A Constituição Federal de 1988, por exemplo, trouxe importantes avanços no que se refere à organização da administração pública, estabelecendo direitos e deveres dos servidores públicos, além de reforçar os princípios constitucionais que orientam a atuação do Estado. Ao longo do tempo, o direito administrativo foi se tornando cada vez mais complexo, com a criação de um conjunto de normas que regulamenta a gestão pública e assegura os direitos dos cidadãos. A Constituição Federal de 1988 trouxe um marco importante nesse processo, ao estabelecer regras claras sobre a administração pública, a licitação, a probidade administrativa, entre outros temas. A Constituição também garantiu o controle judicial sobre os atos administrativos, o que fortaleceu a ideia de que a administração pública deve estar sempre sujeita ao controle do Poder Judiciário e à observância dos direitos fundamentais. O direito administrativo, portanto, tem suas raízes em um longo processo histórico de transformação do Estado e da sociedade. Desde os primeiros momentos de centralização do poder no Estado moderno até a criação de um sistema normativo que visa garantir a legalidade, a eficiência e a transparência na administração pública, esse ramo do direito tem sido fundamental para o desenvolvimento das democracias modernas. No Brasil, como em outros países, o direito administrativo continua a evoluir, adaptando-se às novas demandas sociais e às transformações políticas e econômicas, sempre com o objetivo de garantir que o Estado atue de forma justa e em benefício da coletividade. A origem do direito administrativo reflete, portanto, um movimento histórico que buscou a construção de um Estado organizado, eficiente e responsável, capaz de atender às necessidades da sociedade de forma transparente e em conformidade com os direitos dos cidadãos. É um ramo do direito que surgiu para regular as atividades do Estado e garantir que o poder público seja exercido com respeito aos princípios constitucionais e aos direitos fundamentais, sendo essencial para a construção de um Estado democrático de direito. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!